Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim, que está sempre aqui com a gente, trazendo uma análise, bastidor, nessa conexão com Brasília. Bom dia, tudo bem, Diego? Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Um bom dia especial para você hoje, Michele. Parabéns, feliz aniversário, muita saúde, muita alegria. Obrigada. Quarentei, hein? Vamos falar sobre o que tá todo mundo falando, né? Apoio, quem tá com quem foi pro lado de quem. E principalmente, Diego, queria se você conseguisse falar qual o impacto que isso de fato tem realmente nas candidaturas e na possível eleição aí dos principais candidatos. Muito bem, Michele. A ideia hoje é justamente organizar um pouco a cabeça do nosso ouvinte da Nova Brasil em todo o país, que tem escutado aí desde segunda-feira: fulano declarou apoio a cicrano, cicrano declarou apoio a fulano. Então, quem está com quem e, de fato, qual é o peso disso? Vamos lá. Primeiro, em relação aos candidatos derrotados à presidência da República. A Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar, ela vinha dizendo ao longo da campanha, primeiro ela evitava falar em possível segundo turno sem a presença dela. Quando ela deu uma vacilada e falou nisso, ela disse que ficaria do lado da democracia, não citou o nome do Lula, e aí, obviamente, se criou toda ali uma expectativa de apoio dela ao Lula em um eventual segundo turno sem ela, que foi o que se confirmou. Depois ela começou a dizer que não apoiaria ninguém, que não subiria em palanque de ninguém, mas que teria um lado, mas que teria uma postura, que seria a postura ao lado da democracia, ao lado da civilidade e por aí vai. Pois bem, ontem a Simone Tebet então convocou a imprensa e fez um pronunciamento citando nominalmente o ex-presidente Lula e dizendo que vai sim apoiá-lo. Ela disse, abro aspas, depositarei nele o meu voto porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente Bolsonaro. Vale lembrar também que ao longo da campanha havia uma pressão enorme ali do MDB, do Renan Calheiros, do Eunício Oliveira, para que a Simone Tebet retirasse a sua candidatura e apoiasse o Lula já no primeiro turno, o que ela não fez. E vale lembrar também que ainda nesta semana a Simone Tebet se reuniu com o Geraldo Alckmin, o candidato a vice na chapa de Lula. As pesquisas dizem, até saiu agora uma do Poder 360, ali do Poder Data, que o eleitorado da Simone Tebet tende a votar em Lula, e o eleitorado do Ciro Gomes está mais dividido entre o Lula e o Bolsonaro. Também vale recordar ao nosso ouvinte aquela conta que já foi feita no domingo à noite pelos analistas, de que para ganhar num segundo turno, se quem votou no Lula votar no Lula de novo no segundo turno e quem votou no Bolsonaro votar no Bolsonaro no segundo turno, Diego, mas isso é óbvio. Nem tão óbvio assim, eleição é eleição. Tudo pode mudar. A gente já teve casos na história de candidatos que tiveram menos voto no segundo turno do que no primeiro turno. Enfim, dito isso, se todo mundo votar em quem votou no primeiro turno, Lula e Bolsonaro, o presidente Bolsonaro vai ter que conquistar 70% dos eleitores da Simone Tebet e do Ciro Gomes se quiser virar e ser reeleito presidente da República. A vice de Simone Tebet, a Mara Gabrilli, disse que vai votar em branco. Ela declarou, não dou meu voto para nenhum dos dois, serei oposição sensata, serei sempre construção. Mas ela não vota nem no Lula, nem no Bolsonaro, a Mara Gabrilli. Vamos para o Ciro Gomes. Ciro Gomes, o PDT, que é o partido dele, declarou apoio à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, e o Ciro Gomes fez aquela declaração, sem citar o Lula, disse que acompanha a decisão do partido, o PDT, afirmou que lamenta que a democracia brasileira tenha afunilado a tal ponto que reste para o brasileiro duas opções, a meu ver, insatisfatórias, e disse que, frente às circunstâncias, esse apoio é a última saída. Mas vale lembrar que o Ciro Gomes não cita o nome do Lula. Isso aconteceu também, só a título de curiosidade, com a Leila Barros, que é senadora aqui pelo Distrito Federal, foi candidata ao Palácio do Buriti, ela não ganhou a eleição aqui, o Ibanez, atual governador do MDB, foi reeleito, e ontem ela divulgou uma nota também aí nessa leva de todo mundo declarando apoio a um ao outro, ela divulgou uma nota dizendo que vai acompanhar a decisão do partido dela, o PDT, mas ela não cita o nome do Lula nessa nota que ela divulgou à imprensa. A Soraya Tronic, da União Brasil, que ficou apenas com 0,5% dos votos, 600 mil votos, diz que vai votar nulo
Ela chegou a escrever no Twitter: nenhum desses bandidos merece o meu apoio. Ainda entre os presidenciáveis, Luiz Felipe Dávila, do Novo, disse que vai votar nulo. Apesar do Novo ali ter o Romeu Zema, candidato reeleito governador de Minas Gerais, um importante colégio eleitoral do país, mas o Felipe Dávila Pessoa disse que vai votar nulo. Ele disse: os dois que lideram as pesquisas não têm nenhuma proposta para o Brasil, ficamos numa discussão vazia entre nós e eles, não vou apoiar nenhum dos dois populistas no segundo turno, foi o que disse o Felipe Dávila. O padre Kelmo, eu deixo para o nosso ouvinte adivinhar em quem ele vai votar. Vamos para o padre Kelmo está com o Bolsonaro. Padre Kelmo está com o Bolsonaro, claro, capaz de ter votado nele já no primeiro turno. Ex-presidentes, vamos para os ex-presidentes. A gente tem o FHC, que declarou um importante simbólico apoio ao Lula, diz que nesse segundo turno vota por uma história de luta pela democracia e inclusão social. A gente tem o Collor, que está com o Bolsonaro ao longo do mandato dele aí como senador, os 4 últimos anos de mandato de senador Collor, ele colou no Jair Bolsonaro, mas vale lembrar que o Collor agora está sem mandato, porque ele perdeu a eleição para o governo de Alagoas, lá vai ter segundo turno em Alagoas e o Collor está fora desse segundo turno. A ex-presidente Dilma, claro, vai caminhar com o ex-presidente Lula. O Michel Temer, né, notícias que surgiram ontem aí, ele está fora do Brasil, deve retornar no fim de semana, mas deve formalizar apoio a Jair Bolsonaro nos próximos dias, o ex-presidente Michel Temer. Vale lembrar que no governo Temer, por favor. Não, só para... tem algumas informações meio contraditórias ainda a respeito do Temer. Ele, depois que saíram essas informações de que ele poderia formalizar um acordo ao Bolsonaro, teve um pessoal que saiu ali para falar, uma operação abafa, assim, não é bem assim, ele tende a ficar neutro e tal, então ainda tem um mistério a respeito disso. Ele andou falando bastante sobre essa questão da democracia também. Mas ele foi lá fazer a cartinha do Bolsonaro no 7 de setembro do ano passado para também tirar... Exatamente, pois é. Isso, e não só, era isso que eu ia lembrar ao nosso ouvinte. O Michel Temer, no governo Bolsonaro, foi convidado pelo presidente a assumir uma missão de paz no Líbano, quando teve aquela tragédia lá no Líbano, uma explosão. Na semana seguinte, o Temer estava lá em nome do governo Bolsonaro. O Temer chegou a ser cogitado em vários momentos do mandato para assumir o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do presidente Bolsonaro. Eu tinha contato ao longo de todo esses 4 anos de governo Bolsonaro com interlocutores ali do Michel Temer. Eles diziam, olha, ele está ouvindo, mas está analisando. Agora, uma coisa interessante, o Beto Mansur, que foi deputado federal, é da região de Santos, aí em São Paulo, é um dos braços direitos do ex-presidente Michel Temer, ele vota em Bolsonaro e declarou voto em Bolsonaro. Então, de fato, colocar o Michel Temer para fazer uma coletiva ou fazer um pronunciamento ao lado do Bolsonaro, declarando esse voto público, acredito que de fato a gente vai ter que esperar isso acontecer para bater o martelo. Mas nos bastidores, tudo isso dá a entender que de fato entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente Temer deve fazer um apoio ali, pelo menos uma movimentação nos bastidores pró-Bolsonaro. Entre os governadores, a gente teve 3 importantes apoios aí para o presidente Bolsonaro, vindo de 3 importantes colégios eleitorais. Romeu Zema, reeleito em Minas Gerais, disse o seguinte: não poderia também deixar nesse momento de estarmos aqui colocando as nossas divergências de lado, eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro, disse Romeu Zema. Para quem ganhou no primeiro turno, agora fica mais fácil declarar esse apoio, né? Quem acompanha a política sabe que a tendência do Romeu Zema era estar com Bolsonaro, assim como o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Com a reeleição em primeiro turno dos dois, aí eles não têm mais nada a perder, já estão reeleitos, já tem mais 4 anos de mandato, não tem mais que fazer média, nem fazer conta, nem cálculo estratégico político nos seus estados. Então o Zema escancarou o seu apoio ao Bolsonaro nessa primeira semana, o que eu acho que seria muito complicado dele fazer se tivesse um segundo turno. Ele poderia até polarizar, mas fazer esse apoio público, ele só o faz porque ele tem a garantia agora da vitória de mais 4 anos à frente de Minas Gerais. O mesmo com o Cláudio Castro. Tarcísio de Freitas, por óbvio, Bolsonaro. Rodrigo Garcia, candidato derrotado, hoje governador de São Paulo,
também declarou seu apoio a Bolsonaro, provocando um racha no PSDB, muita gente já pedindo a expulsão dele do partido. Isso provocou uma debandada também de parte do secretariado dele no governo de São Paulo. Ibanez Rocha também era de se esperar, declarou seu apoio ontem a Jair Bolsonaro. É outra situação que ele fazia ali um apoio um pouco tímido, né, um pouco envergonhado, e agora, reeleito em primeiro turno, ele não tem mais nada a perder e faz essa declaração pública a Bolsonaro. E ainda na leva do Bolsonaro de governadores, a gente tem o Ratinho Júnior no Paraná e o Gladson Cameli lá no Acre, além do Mauro Mendes no Mato Grosso, o Antônio Denário em Roraima e o Vanderlei Barbosa em Tocantins. Do lado do Lula, caminhando para o fim, ele tem o apoio dos governadores eleitos em primeiro turno do Partido dos Trabalhadores, por óbvio, Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte, Rafael Fonteles no Piauí, que foi uma surpresa, o Eumano de Freitas no Ceará, que foi uma importante virada e uma eleição em primeiro turno muito significativa para o Partido dos Trabalhadores no Ceará. E depois dessas declarações de ontem aí do Bolsonaro e o bolsonarismo nas redes sociais indo para cima do Nordeste, dando declarações terríveis, associando ali, dizendo que o Bolsonaro só não teve mais por conta do Nordeste, aquela velha ladainha que chega a ser criminosa em relação ao Nordeste. Eu, como piauiense aqui, nascido no Piauí, com muito orgulho em Teresina, faço minha defesa do povo nordestino. E esse tipo de coisa, o Bolsonaro, a essa altura do campeonato, já tinha que entender que isso só desgasta. Se o bolsonarismo quiser perder a eleição, pode continuar atacando o Nordeste, que o povo do Nordeste vai dar uma resposta para eles nas urnas. Porque não é aceitável, numa discussão política, se falar do Nordeste como eles têm falado. Eu não vou nem repetir, porque não vale nem ecoar isso, não vale nem reverberar o que tem sido falado sobre o Nordeste. E para finalizar, outras figuras também que já declararam apoio a um ou ao outro. A gente tem ex-presidentes do Banco Central, Armínio Fraga, a gente tem o ex-senador José Serra, que não conseguiu se candidatar a deputado federal, a gente tem o Lara Rezende, o Pécio Arida, economistas, a gente tem Tasso Gereissati, tucano do Ceará, a gente tem o próprio Miguel Reale Júnior, que trabalhou ali no impeachment da Dilma Rousseff. Todos esses declararam apoio ao Lula, assim como ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, como Aires Brito, Celso de Mello, Joaquim Barbosa, Carlos Veloso e Nelson Jobim. Entre esses ex-ministros do STF que declararam apoios, Marco Aurélio de Mello declarou apoio a Jair Bolsonaro. O Moro declarou apoio a Bolsonaro, depois de tudo que aconteceu aí com ele em relação ao governo. O PSD do Gilberto Kassab, o MDB da própria Simone Tebet e o PSDB, que continuou a definhar nas eleições deste ano, esses três partidos decidiram liberar as suas bancadas. E o Cidadania, do Roberto Freire, que formou federação com o PSDB e apoiou Simone Tebet no primeiro turno, declarou apoio ao ex-presidente Lula. Está feito, então, aqui um resumo para o nosso ouvinte, em meio a tantas declarações de votos nos últimos dias, Mauro, e aniversariante do dia, Michele. Com exceção dessa questão do Temer, tem alguém, assim, de grande relevância que ainda seja incógnita, pelo que vocês lembrem? Acredito que não, hein? Boa pergunta. Acredito que não. Tem os presidenciáveis, os governadores. Acho que agora vai ser com o eleitor. Agora falta... Você perguntou bem... Falta a Michele perguntou no início qual seria o peso, que é o eleitor, exatamente. Eu ia concluir dizendo o seguinte: às vezes uma declaração de apoio dessa, em vez de reforçar para um lado, faz a reforçar para o outro, né? Então, é a cabeça do eleitor mesmo. Então, não dá para a gente ficar fazendo aqui uma análise um pouco de bola de cristal, de que se esse apoio vai trazer mais ou menos votos, porque às vezes o camarada votou na Simone, mas o fato dela declarar o apoio ao Lula vai fazer o cara votar no Bolsonaro. Ou vice-versa, o cara votou, né, no Ciro, mas o posicionamento do Ciro vai fazer ele votar no Bolsonaro. Então, agora é com a vossa majestade a urna. É isso aí. Diego Amorim, obrigado por hoje. Até amanhã. Obrigada, Diego. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.